e essa pessoa habita o mental dela, né? Que é um parceiro, aqui as duas cabeças pensando em conjunto, a questão da infância, os filhos que ficaram, a felicidade que foi para trás, né? Que ficou lá atrás, e a opressão. Principalmente essa carta me chama muita atenção, porque é o vislumbrar do futuro daqui. Olá, Leão! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à sua leitura. Para você que tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Leão, talvez a leitura ressoe com você. Lembrando que é uma tiragem geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas com o que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas. Leão já na mesa. Eu gosto de escolher 10 cartas para montar uma mandala. E ela me direciona para o tema central mais importante. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular, tá certo? O fundo do deck para Leão é As de Copas. Abriu com a Rainha de Copas também. Olha, tô vendo aqui uma questão familiar. Muitas pessoas envolvidas aqui. Abriu com a Rainha de Copas como tema central e cruzou a carta da morte. Então, pode ser que você tenha passado por uma perda familiar recente, algo que mexeu muito com você, tá? Eu vejo aqui um homem, porque no seu mental sai o Cavaleiro de Paus e fecha também com o Príncipe de Paus a mesa, né? Tá retomando essa carta, mesmo naipe. Então, a gente tá falando aqui da mesma pessoa. Vem aqui no seu mental a questão do filho, da infância. Existe aqui uma necessidade de você superar este momento, porque você vem de uma relação, um casamento, uma história que foi muito feliz, né? Então eu tô falando com pessoas, não vai ressoar com todo mundo exatamente por isso, né? Pessoas que passaram por perdas familiares. A carta da arte mostra que vocês tinham muitas afinidades, né? Duas cabeças pensando aqui no mesmo corpo e fazendo a magia acontecer. Então, eu vejo uma energia aqui de casal. Até porque já saiu a carta do amor, tá? Então, eu tô falando com alguém que ficou viúvo ou viúva. Talvez no inconsciente tenha a questão da infância, no sentido de um filho pequeno, ou gostaria de ter tido filhos com esta pessoa, e você vê no futuro a opressão, você vê esse caminho fechado, bloqueado por esta perda. Tá? Eu tô falando algo muito específico aí para esses leoninos. Você vem representado pela carta da felicidade, né? Essa felicidade que existia até então, e ao seu redor, Rainha de Ouros. É como se você buscasse ainda um caminho, você tá olhando para trás. A felicidade, por essa carta, ela ficou aqui atrás, para onde a rainha olha. É algo que você... É como se você só conseguisse olhar pelo retrovisor, né? Você não consegue vislumbrar nada além disso, o que você viveu. Veio a carta do amor, aqui como um desejo, e, de novo, retomando aqui o homem que eu falei, como príncipe de paus. Então, essa primeira mesa veio muito truncada com muitas figuras aqui da corte, mas mostrando aqui, ó, relações, né? Casamento, a mulher que perdeu alguém,
e essa pessoa habita o mental dela, né? Que é um parceiro, aqui as duas cabeças pensando em conjunto, a questão da infância, os filhos que ficaram, a felicidade que foi para trás, né? Que ficou lá atrás, e a opressão. Principalmente essa carta me chama muita atenção, porque é o vislumbrar do futuro, daqui para frente, como é que você vê? Você vê caminho fechado, você não consegue ver, na verdade, né? E o tarô vem pedindo que você trabalhe uma abertura emocional. Vamos lá. Às vezes a mesa é para poucas pessoas, mas é para as pessoas que mais precisam nesse momento. Então eu sempre agradeço a egrégora, porque ela traz exatamente aquilo que é necessário. Se esse vídeo não é para você, simplesmente ignore, pule, busque outro vídeo aí da sua playlist de leão ou seu ascendente, mas eu tô falando com essas pessoas que precisam desse recado no atual momento da vida delas. Olha só, a sensação do fracasso, pela perda, pela viuvez, o louco pedindo para recomeçar o caminho e você não vê como. Tem uma preocupação, inclusive, do lado material. Duas cartas aqui de ouros mostrando a questão das finanças. Então, eu acho que é uma pessoa que está sofrendo aí, talvez não esteja até vivendo o luto da forma como deveria viver, porque se preocupa muito com o financeiro, não está tendo tempo de digerir tudo o que aconteceu, porque a preocupação do lado material é muito grande, né? E acaba não dando tempo de chorar, de absorver tudo o que foi. Aqui vem um pedido. O mago, ele é o grande comunicador. Aqui é como se fosse uma abertura para que você ouça as pessoas ao seu redor, tá? Porque a rainha de espadas é aquela rainha que está irredutível. É a rainha que não quer saber de nada. Aqui é uma atitude até de revolta. E o mago, ele é um comunicador do plano espiritual, porque veio junto com o Hierofante. Tá? Então aqui pode ser algum guia espiritual, alguma entidade. Você precisa se aconselhar com alguém, talvez ele num centro espírita, num terreiro de umbanda, na igreja, num culto, seja lá onde for, né? Aquilo que te chama, porque você tá numa atitude assim de muita revolta, mas existe algo a ser aprendido, existe alguma mensagem para chegar, ó. A carta da ciência me confirmando isso. É um plano espiritual de novo aqui. São muitos altos e baixos na sua casa. Tá? E são momentos, talvez, aí de que você oscile, não acreditando em nada e depois pedindo pelo amor de Deus. Tá? Eu vejo essa energia aqui. O poder pode ser a casa onde você mora, pode ser a representação também de um templo religioso, como se você estivesse andando em círculos, buscando algum tipo de sustentação, né? Algo que sustente a sua fé nesse momento. O que mais para essa pessoa que se encontra nessa situação aqui de viuvez? É o homem que ficou no passado, na ruína. Você não consegue, talvez essa morte não tenha sido esclarecida, tá? Porque veio a carta da ruína mostrando o fato em si, o evento, né? O cavaleiro de ouros, que é alguém que está de longe, olhando, observando sem poder agir. E a carta da lua fala de mistérios, enganos, de segredos, coisas não reveladas. Então talvez haja algum tipo de investigação, ou foi uma morte não esclarecida, não compreendida. O que mais para essas pessoas envolvidas nesta situação de perda familiar? Essas cartas vêm dizendo como se elas dissessem: o sonho acabou, né? O desapontamento emocional é muito grande. O cavaleiro de copas, que é o sonho em si representado, né? E a conclusão, que é o fechamento. Nossa, eu tô falando com pessoas que talvez tenham passado por uma perda muito, muito recente. E eu sinto que essa mesa
veio para dar algum tipo de alento, de colo, sabe? De norte. Por isso que eu falei que é uma questão muito específica. A energia do casal. Eu acho que é uma família, me parece que são 3 pessoas. Então, essa mulher que ficou viúva e tem uma criança, pode ser uma menina aqui envolvida, né? Uma filha pequena ou adolescente, alguma coisa nesse sentido. Se não for isso, inverta os papéis, no seu caso, né? Essa questão até do prazer que havia nessa relação familiar, né? Veio uma mudança, né? Do prazer se tornando o domínio. É como se fosse uma briga, uma disputa. Talvez você esteja enfrentando problemas até mesmo para lidar, não só com a sua dor, mas com o filho ou filha, né? É alguém que também se rebela. É alguém que talvez não saiba lidar com a dor nesse momento e acaba descontando a raiva e a frustração nesta relação, né, com a mãe ou com o pai. Realmente vem muito forte a figura paterna aqui, a falta da figura paterna, né? Porque havia o sentimento da completude, da união, da vitória, do prover, do empoderamento, e de repente isso tudo virou um grande buraco, né? A carta da indolência fala de um vazio existencial, né? Pela falta desta figura, essa figura tão importante aqui, que é um pai. O que mais para Leão? O que é importante observar agora? Quais são os caminhos? Aqui fala sobre você enfrentar aquilo que vem, tá? Porque a atitude da apatia, esse estado de letargia e até mesmo depressão, acaba sendo uma dor paralisada, uma fuga da dor. E aqui a saciedade, ela vem no sentido assim, você precisa saturar, você precisa realmente esgotar, chorar tudo que você tem para chorar, tá? Não economize lágrimas, realmente assim, se entregue ao sentimento, aquilo que vem, a falta ou a revolta. É como se, para você fazer essa travessia do luto, você também precisasse ser atravessado pela dor. A carta da disputa fala sobre esses altos e baixos, sobre essa briga, porque às vezes você avança um pouquinho adiante e de repente perde muitos passos, né? Vai muito para trás. Mas o luto é esse processo, é como se fosse matar um leão por dia para você realizar algo mínimo. Então, aqui sugere uma energia de movimento, de entrega, de enfrentamento da situação. Por pior que ela seja, por mais dolorosa que ela seja, acaba sendo o único caminho. Ó, enfrentar. A sensação da derrota, que seria aqui traduzido a perda do familiar, né? O eremita é a pessoa que se vê sozinha para decidir o rumo da sua vida, seguir em frente. Claro que é muito difícil você perder alguém com quem você convive, né? Quando você perde alguém e você não tem esse convívio, claro que dói muito também, mas você não tem aquela coisa da rotina com a pessoa, né? Aqui quem ficou sente muita falta dessa rotina, né? Não tem como escapar disso. E aqui pede para que você dê o seu tempo, que você sempre se questione, relembre, sabe? Não fuja, não evite as coisas. A sacerdotisa mostra um poder de intuição, a espiritualidade, braços que te abraçam no invisível. Então, é muito difícil, realmente, só quem passa sabe. Mas a morte faz parte da vida, a morte é só uma passagem. Veja aí no meu... Eu sei que passou recentemente o Dia de Finados, né? Veja aí na postagem da minha comunidade,
tem uma fala de Santo Agostinho que é muito linda e fala exatamente sobre esse processo de luto, sobre você olhar com carinho para a pessoa que se foi e estabelecer uma nova forma de relacionamento. Olha, aqui fala, existem inícios depois do fim. A carta do universo é o encerramento de capítulos. Mas você, aqui na parte terrena, você encerrou um capítulo, né? Essa pessoa se foi, ela não está ao alcance dos seus olhos. Mas aqui mostra o canal de comunicação aberto espiritualmente, tá? E o As de Espadas falando sobre um ato de fé. Essa pessoa continua ela só está num lado invisível da criação, tá? Então, sempre manter o amor, o carinho e não fugir das memórias. As memórias são importantes para esse enfrentamento. Ó, aqui fala sobre essa pessoa que partiu, a questão do sucesso é como se ela também tivesse num momento muito bom da vida dela quando isso aconteceu, né? Quando ela cruzou o céu. E isso dá uma sensação, aquele gosto amargo na boca, né? É como se fosse uma puxada de tapete da vida. Me parece uma pessoa que partiu no auge de algum tipo de celebração, ou de data festiva, ou de alguma conquista, algo que era esperado, comemorado. E o que mais? Realmente a carta aqui que representa a família, que é a abundância. Esse evento foi essa interferência que fez tudo cair, né? A casa cair aqui, que é a carta da torre. O que eu posso dizer nesse momento é você tem que trabalhar muito a sua cabeça e o seu emocional, tá? Razão e emoção, a carta do trabalho. A Rainha de Paus fala sobre tomar as rédeas da sua vida de volta, puxar a responsabilidade para si, tá? Isso aqui é um caminho para você começar a sair deste limbo, tá? O trabalho é algo que te traz um senso de pertencimento, de utilidade também. Tem que ir devagar. Ó, é um passo de cada vez. E assim você terá os ganhos. Então, assim, acho que não existe uma receita de bolo para superar. Cada um sabe a dor que carrega. Mas você não pode desistir nesse momento. Aqui fala sobre o ganho, né? É um dia de cada vez. Você, de levantar da cama e ir para sua vida, você está ganhando. Ó, a carta da estrela. Aqui é a busca. Novos ideais, novas estrelas vão brilhar no céu. Inclusive, essa pessoa que partiu, aqui você pode olhar para o céu quando quiser estar com ela, quando quiser a presença dela. É como se a presença dela fosse absorvida pelo todo, pela natureza, pelo mar, pelo céu. Enfim, é nesse sentido da busca. A gente sempre tem que olhar para o alto. Eu vou encerrar aqui com uma frase da Vó Dita, que é uma guia espiritual, uma preta velha, que me ensina demais. E eu passei por um luto recente, ainda passo pelo luto da morte do meu pai. E ela me disse o seguinte: filha, o que Deus quer dos seus filhos encarnados? Você pode me perguntar nessa situação de dor? E o que Deus quer dos filhos aqui na Terra é que vocês na Terra, pelo menos uma vez por dia, durante o dia ou durante a noite, vocês olhem para o céu e que vocês vejam as estrelas que brilham. E saibam que existe algo muito maior do que essa realidade que vocês vivem aqui na Terra. Então, eu acho que esta é o encerramento da mesa, muito específica. Se você me acompanhou até aqui, agradeço por você sentir que essa mesa foi para você. Desejo muita força, muita luz no seu coração.
Agradeço pela companhia, assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.